Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Sejam bem-vindos. Vamos tentar pensar um pouco em meio a esse caos que nos rodeia. Aliás, essa é a intenção do Ponderações. É uma seleção bastante criteriosa em que eu penso com muito carinho e muita dedicação em alguns temas para reflexão. E esse é o episódio 22. Isso significa que eu estou exortando vocês a pensar, repensar, ponderar, refletir sobre a situação que nos rodeia há quase 2 anos. E eu não vejo muita perspectiva, isso me deixa bastante preocupada e receosa. Eu denominei esse episódio Quando se queima livros, porque nós estamos rodeados de situações de intolerância. Intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância racial. E cada uma delas vem escalando em violência, cada uma delas vem escalando em atentados simbólicos e atentados físicos. Talvez o pior fenômeno de todos esses seja a intolerância racial, porque ela tem desdobramentos em vários aspectos. Não é somente a juventude negra que está sendo assassinada pelas forças do Estado, pela criminalidade e pelo próprio sistema, quando não lhes deixa alternativa de sobrevivência. Um dos desdobramentos é a intolerância religiosa. É a perseguição aos cultos de matriz africana. E é uma coisa que, para mim, é sintomática dessa nova direita, que de nova não tem nada, que vem se apegando a métodos velhíssimos de silenciamento, opressão, perseguição e, finalmente, violência e intolerância. Nós não estamos no início de um processo, nós estamos submergidos, nós estamos afundados até o pescoço em algo que vem escalando há décadas e em algo que agora revela sua pior face, mas que já estava aí. A maior parte dessas opressões é sistêmica, é parte de como nós configuramos as nossas sociedades, que são de origem cristã, essencialmente. E eu quero chamar vocês a uma reflexão que é muito urgente, mas que é muito triste também. Semana passada houve um golpe de Estado na Bolívia. E até aí era de se esperar algum tipo de reação da economia globalizada, do sistema em si. Porque a Bolívia era um país emblemático que passou décadas e décadas sofrendo golpe atrás de golpe, com os militares se revezando no poder, com violências inauditas, e que de repente parecia ter encontrado um eixo, parecia que a população indígena estava tendo seu protagonismo e a sociedade começava a se estruturar ou reestruturar em torno de algo muito mais real, que é dar voz à verdadeira maioria, que é a maioria indígena. Aquela meia dúzia de brancos patéticos que existem na Bolívia, donos de minas, combustível e sei lá mais o que, aquela gente é invasora,
Aquela gente não é a Bolívia. Eles são os donos colocados ali para gerir a Bolívia para quem realmente ganha dinheiro. Mas a Bolívia são aqueles povos indígenas, de pessoas indígenas organizadas em torno de memórias, de cultura, de tudo o que as diferencia entre si, porque normalmente a elite branca só vê uma coisa homogênea, não consegue perceber que existem diferenças étnicas e culturais, que são povos indígenas, que não são cholos, nem cuyos, nem nenhum dos epítetos ofensivos para se referir àquelas populações. São povos originários. São os habitantes do local. E a Bolívia parecia ter encontrado um caminho. Mas nós que somos mais velhos sabemos que essas coisas... A reação quando chega medonha. E é a vez da Bolívia. A reação chegou, a reação está sendo horrível. Não há adjetivos para qualificar o que está acontecendo na Bolívia. Está no mesmo nível de Ruanda, está no mesmo nível de momentos históricos dos quais nós só podemos sentir vergonha e medo. Duas imagens, quer dizer, uma vem na forma de imagem, porque quando a direita cristã intolerante tem orgulho do que faz, ela fotografa e mostra ao mundo, que é aquela senhora prefeita que foi barbarizada, que foi torturada em praça pública, pintada de vermelho, teve seu cabelo cortado, que foi humilhada de todas as maneiras possíveis e imagináveis por ser uma prefeita indígena e por ter um projeto para a Bolívia que não só não é o projeto do capital, como também não é o projeto daquela microelite patética cristã. A segunda não é uma imagem, porque para mim chegou na forma de vários tweets. Não vi e também não sei se eu quero ver, porque eu já fiquei profundamente abatida e nauseada com a imagem da tortura e com todas essas notícias de assassinatos de indígenas, de espancamentos em praça pública, toda essa coisa dessa violência de espetáculo que é para exemplificar, que é para tocar o terror no resto da população, para que eles se escondam dentro de casa e esses monstros possam fazer o que quiserem e ficar com o país. A segunda é o incêndio na casa do vice-presidente da Bolívia. As notícias dão conta que o Linheira tinha uma biblioteca de 30 mil volumes aproximadamente, que foram queimados. Queimou-se a casa e queimou-se os livros. E eu me pergunto, se ele estivesse lá, se teria sido queimado também. Porque quando se queima livros, cedo ou tarde se começa a queimar gente. E esse é o mote desse episódio. É pensar e relembrar com muito cuidado que o livro é uma evidência palpável da procura pelo conhecimento, ou da produção cultural, ou da produção artística. O livro é uma evidência, talvez a evidência mais veemente, de que a vida humana produz
conhecimento e a vida humana deseja produzir memória. O livro é um monumento e o livro é um documento ao mesmo tempo. O livro, até mesmo o livro mais imbecil, aquela novelinha rosa para meninas adolescentes dos anos 40, que termina sempre em casamento e felizes para sempre, ou até mesmo o panfleto mais abjeto do racista mais empedernido dos anos 30, o livro é uma evidência histórica. O livro é uma prova da nossa identidade, da nossa passagem pela Terra. E eu sou radicalmente contra que se destrua qualquer tipo de livro. Até o livro mais irrelevante, até o livro mais imbecil, até o livro mais escroto precisa ser lido, precisa ser ou criticado, ou desconstruído, ou recomendado. Mas quando se queima um livro, se mata uma voz. Quando se queima um livro, um trecho de memória é suprimido. E talvez seja por isso que as ideologias hegemônicas sempre começam queimando livros. Os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, têm um longo histórico de queima de livros. E sempre começaram queimando livros e terminaram queimando gente. Existem aquelas imagens que até hoje reverberam do Hitler promovendo uma enorme fogueira em Berlim em 1933. E ali estavam, desde os livros produzidos pelos complôs judeus, até a arte decadente judaica, a filosofia decadente judaica. E sempre que a extrema-direita quer criticar aquilo que não entende, começa colocando esse tipo de adjetivo que não quer dizer porcaria nenhuma, que é decadente. Porque o que é decadente? Quando a gente pensa em decadência, pensa em quê? Pensa na decadência do Império Romano. Pensa num bando de senadores gordos com 3 quilos de papada jogados em divãs, comendo, e depois vomitando num canto e voltando a comer. E eu me pergunto se todas aquelas histórias sobre bacanais chegam a ser reais com gente que comia desse jeito. Qual a capacidade sexual de alguém que pesa 120 quilos e passa a vida comendo? Mas decadência implica em associar essas imagens até felinianas, de excesso, porque a decadência é excessiva. A decadência não é o sujeito que decaiu por motivos econômicos e acabou na rua coberto de piolhos e carrapatos. A decadência em grande estilo é a decadência romana. E esse talvez o sentido que causa pavor nos cristãos. Porque os cristãos passaram tanto tempo destruindo o legado romano que hoje na Europa a maior parte da população tem pavor de tomar banho. Por quê? Porque os romanos eram limpos. E para os cristãos a limpeza era considerada luxúria. Dá para imaginar esse nível de estupidez? Dá. Está à nossa volta hoje, está à nossa volta quando uma mãe pega a prova do filho e rasura totalmente a prova, dizendo que o conhecimento passado na escola é mentira e que ela, que é uma Zé Mané sem qualquer capacidade crítica, sabe mais que o professor.
e humilha o filho em rede social para que todo mundo saiba que a mãe dele é uma patsa. É o sujeito que chega e fala, não vou vacinar meu filho, eu vou expor a sociedade ao risco das epidemias porque eu, que sou um imbecil completo, penso que as vacinas não prestam. Contra todo o conhecimento, contra toda a evidência empírica de que o mundo melhorou com as vacinas, não. Eu resolvi dar ouvidos a um maluco qualquer num bunker na Virgínia ou no raio que o parta e vou parar de vacinar meus filhos. Nós estamos rodeados pela estupidez. E é uma estupidez militante. E é uma estupidez militante porque a maior parte dessa estupidez parte de hostes cristãs. Parte das hostes neopentecostais, mas também parte daqueles setores radicais católicos, aquelas prelazias malditas defendidas por aquele papa nazista e outros agrupamentos medonhos que acreditam ter uma resposta para a sociedade, que aqui no Brasil passa inclusive pela volta da monarquia. Dá para imaginar tal? Dá para imaginar quando as pessoas param de ler, quando as pessoas param de interpretar textos, quando as pessoas param de olhar para o livro como uma janela, não só para o conhecimento, mas para o autoconhecimento e a autorrealização. O poder de um livro é o poder que nenhuma metralhadora tem, porque a metralhadora mata o seu corpo, mas não vai matar as ideias que você defendia, a não ser que mate toda e cada uma pessoa que pensa como você e destrua todo e cada livro e toque fogo nos monumentos e arrase a terra e não deixe nada para trás. E até hoje não se conseguiu. Quando se queima livros, está implícita uma violência simbólica de dizer as suas ideias não prestam e eu estou destruindo o seu pensamento e até a sua perspectiva de pensar. Existe uma violência física, porque aquele livro que você está queimando é um objeto concreto, que pertencia a alguém e que você está privando essa pessoa de algo que lhe trazia felicidade, que lhe trazia consolo, companhia, que lhe fornecia às vezes até uma identidade. Porque nós guardamos nos livros uma boa parte do que somos. Dá para imaginar uma violência maior? Dá. É a violência que é consequência natural da queima do livro. Porque você começa tentando queimar a ideia. E se você é burro o suficiente para acreditar que a ideia se restringe ao livro, você começa queimando o livro. E aí a sua burrice volta que nem um bumerangue na sua cara de imbecil. E você percebe que enquanto houver pessoas que leram aqueles livros, ou pessoas que pensaram e escreveram aqueles livros, as ideias vão continuar aí. E aí, como você não apenas é burro, imbecil e mal intencionado, você também é ruim e se esconde atrás de um Deus punitivo, você vai ter a ideia natural que é matar as pessoas que pensam e leem. Então, essa ponderação é dolorida. E vocês estão me vendo ceder à raiva e ao desespero. É engraçado porque muitas pessoas, quando o cantinho começou, confundiam a minha inadequação diante das câmeras
com raiva quando eu tratava de temas ligados à religião e a outros temas que são complicados de lidar. Hoje eu me sinto muito mais à vontade diante da câmera e os vídeos dos últimos anos têm sido fluidos, suaves, a minha linguagem física relaxou diante do público. Mas hoje não, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou com medo, hoje eu penso seriamente se vale a pena continuar vivendo nesse planeta rodeado desse tipo de gente. Lembrem-se, quando se queima livros, cedo ou tarde se queima gente. E talvez não com aquela parafernália cristã de fogueiras, autos de fé e São Benitos. Pode se queimar passando a metralhadora, pode se queimar linchando. Não é à toa que quando se suprimem as testemunhas de um crime para evitar ser preso, isso é chamado de queima de arquivo. Nós somos os arquivos. Nós somos quem somos e não podemos ser diferentes. No mundo que eles querem, não há lugar para nós. Então pensem de que lado vocês vão ficar. Pense se vocês vão querer apanhar junto conosco, defendendo o legado da humanidade, ou pensem se vocês vão se juntar às hostes do fundamentalismo cristão cego, ferramenta imbecil do sistema. E é isso. Alguém sentiu falta do vida longa e próspera? Não sei se vai ser tão longa e certamente não será próspera com esse governo, mas estamos aqui e vamos continuar. Até a próxima.